Leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Somente que me valessem, indas que só em breves e poucos, na ideia do sentir, uns lembrares e substâncias. Os que, por exemplo, os seguintes eram a caatinga do ciruí, subigri, minha mãe me ralhando, os buritis dos buritis, assim aos cachos, o existir do diadorim, a bizarrice daquele pássaro galante, o Manuelzinho da coroa, a imagem da minha Nossa Senhora da Abadia, muito salvadora, os meninos pequenos, nozinhos como os anjos não são, atrás das mulheres mães deles, que iam apanhar água na praia do Rio São Francisco, com bilhas da rodilha na cabeça, sem tempo dos grandes tristezas, e a minha Otacília. No cirjo fio dessas recordações, eu acho que bateava outra espécie de bondade. Devo que devia também de ter querido outro ou podido, ficava fora dos costumes de usos. Velhinho me apertava muito os olhos. Seria velhacal? Não fio. E isto, que retrato é devido a esturdir a opinião que divulgou em mim esse velho homem, que por armas da sua personalidade só possuía ali era uma faquinha e um facão cego e uma cala-boca. Porrete esse que em parte o cabo e recheio de chumbo, por valer até para mortes. E ele mancava estragado, portanto que a metade do pé esquerdo faltava, cortado. Produção por picada de cobra, urutu geladora, se supõe. Animado comigo, enfim, me pediu um punhado de sal grande, regular, e aceitou um naco de carne de sol, porque no comer do comum ele aproveitava era qualquer calango sinimbu ou gambás, que jogando neles certeiramente o cala-boca, sempre conseguia de caçar. Me chamou de chefão cangaceiro. Acabando que, para me render benefício de agradecimento, ele me indicou, muito conselhante, que num certo resto de tapera da fazenda sabia seguro de um dinheirão enterrado fundo, quantia desproposital, eu fosse lá, ele disse, eu escavasse tal fortuna, que merecia para meus companheiros e para mim. Aonde rumo? Indaguei para com prazer. Ele piscou pro mato, por lá, 35 léguas, num riacho das almas, Toleima. Eu ia navegar, assim, para colar, passar matos, furar a caatinga por batoqueiras, por louvar loucura alheia? Minha guerra nem não me dava tempo. E mesmo se ele sabia assim a verdade fosse, por que não ia lá, muito pessoalmente, cavar o ouro para si? Derri dele, brando. Por que é que se dá conselho aos outros? Galinhas gostam de poeira de areia. Suas asas, o velho homem cujo ele entendia dos meus dissabores. Eu mesmo era de empréstimo. Demos o demo. Possuía era meu caminho, nos peitos do meu cavalo Sir Luís. Aleluia só. E o velho, no equipático de olhar. Qualquer coisa em mim ele duvidava dela. Mas, que é que era? Que é que era? Eu carecia de indagar. E mesmo porque o chefe não convém deixar os outros repararem que ele está ansiando preocupação incerta. Tive de indagar leixo, remediando com gracejo diversificado. Mano velho, tu é nado aqui. Ou é de onde? Acha mesmo assim que o sertão é bom? Bestiaga que ele me respondeu. E respondeu bem, e digo ao senhor. Sertão não é maligno nem caridoso. Mano ou mano. Ele tira ou dá, ou agrada ou amarga, ao senhor conforme o senhor mesmo. Respondeu com uma insensatez. Há de ir me ferir. Portanto, jacarejar. Respondeu apontando com o dedo pro peito. Desgostou do meu debique? Dele o dito eu não decifrava. Sertanejo sem remanso. Mas desabandonamos aqui, às pressas, porque o velho assoava o nariz com todos os dedos de uma mão, em modo de que me deu nojo. Descemos flauteando o resto do morro. Quando chegamos cá no campo, as ramas das árvores já iam pegando pó da noite. Ermo meu. Do hoje sei, tiro paradas valias. E fome de bacurau é noitezinha, porque o tesouro do velho era minha razão. Tivesse querido ir até lá. Nesse riacho das almas, em 35 léguas, e o caminho passava pelo São Josécinho da Serra, onde assistia Nhorinhá, lugarejo ditoso. Segunda vez com Nhorinhá, sabível sei. Então, minha vida virava por entre outros morros, seguindo para diverso desemboque. Sinto que sei, eu havia de me casar feliz com Nhorinhá.
com o belo do azul, vira quente, a quente. Maiores vezes ainda fico pensando, em certo momento, se o caminho demudasse, se o que aconteceu não tivesse acontecido, como havia de ter sido ser? Memórias que não me dão fundamento. O passado é ossos em redor do ninho de coruja, e o que eu digo, o senhor não me mal creia. Que eu estou bem casado de matrimônio, amizade de afeto por minha bondosa mulher em mim é ouro toqueado, mas se eu tivesse permanecido em São Josézinho e deixado por feliz a chefia em que eu era o urutu branco, quantas coisas terríveis o vento das nuvens havia de desmanchar, para não suceder. Possível que é, possível que foi. O sertão não mancha ninguém às claras, mas, porém, se esconde a cena. Mas o sertão de repente se estremece debaixo da gente, mesmo assim, possível que não foi. O senhor talvez não acha? Mas, e o que eu estava dizendo? Mas, mesmo pensando em orinhar por causa, dói sempre na gente alguma vez todo amor achável que algum dia se desprezou. Mas, como jagunços que se era, a gente rompeu adiante, com bons cavalos novos para retroco, sobre os gerais planos da areia, cheios de nada, sobre o pardo das areias que morreram, sem serras de quebra-vento. Com a campina roxa brandamente vagarosa, por onde fomos, tocamos querendo o poente, tateando tudo, chapada sem lugar de fim. Só os punhados daquele capim de lá, com sua magreza, dureza. O para bem valer era que agora, quando alguém, como o nosso brabo cortejo deparava, seriam gente já distante, desconhecida dela, e que não diziam mais. Aquela é a dona do seu Hermógenes, que então estão remetendo para os enxovais. Essa mesma não dava trabalhos. A mulher ocultava um chale verde, como dizer, a mulher sem resgate. Isso é dizer que ia para a morte do outro homem, assim na sorte. Eu tinha um receio de que ela adoecesse. Dei-as todas ordens de bom tratamento. Tanto a tanto decidi disposto que não se entrasse com bruteza nos povoados, nem se amolasse ninguém sem a razoável necessidade. Também, pelo que aquilo não me dava glória, e eu ia para um grande fim, até estive nervoso. Desde as crondeúbas, nascidas nas extraordinárias quantidades, e os montes de areia quase alvos, com umas seriemas por cima perpassando, e o mais, tudo eu tinha avistado, que vir córrego, que corta e salga, e comi coco de oiricuri. Desordens não me tentavam, o assaltar e o richar. Agora, para essas e outras jagunçagens, assim mesmo, como para pautear à toa, de abocabaque, eu não tinha interesse de tempo. Não por moleza ou falta de hombridade. Ah, não. Tanto eu que durou minha chefia, e eu acho mesmo que de dantes eu aguentei tudo que é o cão e o leão. Corrijo e digo, só o frio é que mal tolerei. Quando geava, eu dormi deveras estreito entre diversas fogueiras, o frio desdiz com o jagunço. A gente indo, ali mesmo, no alto dos tabuleiros, enchemos surrões com estalos de canela de ema, boa aquecedora de fogo. A canela de ema de qualidade, crescida mais no metro, acertante. Depois da madrugada de guardado, eu bebi um chá de jurema. Me restabelecesse todos os ânimos. Daí diante, melhor foi desamairando a friagem das madrugadas, e já fazia tempo em que eu não passava navalha na cara, contrário de Diadorim. Minha barba luzia grande e preta, conferindo com os peitos. Isso eu mesmo podia fácil ver, mirando na folha d'água, quando o meu cavalo Ciruí se debruçava para beber, em qualquer riachinho da largura de uma braça. E histórias. Consabido que meus homens, por sincera precisão de mulher, armaram querer de trazer uma delas, pegadas pelas beiras das estradas, me vinham com lelê disso, o que eu, enérgico, debedei e reprovei. Não se estava ali em ponto para esse desmazelo de bem passar, pelo mal de que essas mulheres não davam para ser, ao menos uma para cada um. E por via de jus dessas condições, a companhia delas podia estragar a lei do viver da gente. Com arrelias de vovô e rusgas, o que ajuntávamos trazendo era cada bom cavalo que se apegasse. E tocamos conosco 50 e tantas reses, de gado baiano à toa, por campos gramados, quando havendo isso ia mais sem estorvo, em conformes. E depois piorou. Mas outras coisas melhoraram. O senhor tenha na ordem seu quinhão de boa alegria, que até o sertão ermo satisfaz.
Digo mesmo de meu expor falante de mulheres. Quando se viaja varado avante, sentado no quente, acaba o coxim da cela fala de amores. E eu surgia em sossego assim, passo com passo, chapadão tão alargante. Lá o ar é repousos. O Hermógenes andavam por bem longe. E nunca que pelotão de soldados havia de ali vir, por cima de nossas batidas. Sossego traz desejos. Eu não lardeava, mas queria festa simples. Achar um arraial bom, em feiras de gado. Queria ouvir uma bela viola de queluz e um sapateado de pés dançando. Mas por lei eu carecia de nudez e de mulher. Nesses dias moderei minha inclinação. Baixei ordens severianas, que todos pudessem se divertir saudavelmente, como as mulheres bem dispostas, não deixando no vai vigário, mas não obrassem brutalidades com os pais, irmãos e maridos delas, consoante que eles ficassem cordatos. Estatuto meu era esse. Por que destruir a vida à toa de um homem são trabalhador? Zé Bebelo não teria outro reger. E vejo, pergunto, donde era que estava então o demo perseguição? Devo redizer. Eu queria delícias de mulher, isto para embelezar horas da vida. Mas eu escolhia luxo de corpo e cara festiva. O que via com desprezo era moça toda donzela, leiga de São Gonçalo do Amarante, mulher feiosa, muito mãe de família. Essas, as bisonhas, eu repelia. Mas daí então me deram a notícia do verde alecrim. Joguei de galope, torei o cavalo para lá. Guia era um exato rapaz, vaqueiro goiano do Ururu. Esse me discriminou. O verde alecrim formava somente um povoado. 7 casas, por onde os pés de piteiras, beirando um claro riozinho. Meia dúzia de cafuás coitadas, sapê de taipa de sebe. Mas tinha uma casa grande, com alpendre, as vidraças de janela de malacacheta, casa caiada e de telhas, de verdade. Essas eram de mulheres damas, que eram 2 raparigas bonitas que mandavam no lugar. Ainda que os moradores restantes fossem santas famílias legais, com suas honestidades. Cheguei e logo achei que lugar tal devia era ter nome de paraíso. Antes, primeiro pensei em todos, para o justo quinhão, porque eu era o chefe. Reparti o pessoal em grupos, determinados que saíssem indo adiante, com via de trechos remarcados, pois, mesmo a poucas léguas de lá onde eles iam achar, por um bom exemplo, 2 arraiais, o Adroado e o São Pedro, e até o Barro Branco, que era um vilório. Entanto que de Adorim, conforme conveniente, enviei também, expresso, ele comandasse os guias tenteadores. Tudo pronto, vinha acompanhado só com guarda de 10 homens, o que não disse que o verde alecrim ficava em aprazível fundo, no canto de uma serra enrodilhada. Do alto se via de uma olhada a olhar, imporei, descia de batida. Aí cheguei bem de mão, meus homens deixei que fossem para as casas domésticas conversar casadas e suas crias. Eu apeei na das 2. Escolhi assim. Bom, quando há leal, é amor de militriz. Essas entendem de mundo, de tudo, práticas de bela vida, que guardam prazer e alegria para o passante. A gostar exato das pessoas, a gente só gosta mesmo puro, é sem se conhecer demais socialmente. Eu chegasse de noite e elas estavam com a casa alumiada para me admitir. Como que o amor geral conserva a mocidade, digo, de Nhorinhá, casada com muitos, e que sempre amanheceu flor? E isso, a torto digo, porque as 2 não se comparavam a Nhorinhá, não davam nem para lavar os pés dela. Com ela, se introduzir no outro cômodo por variação de umas 2 horas, constante que nesse breve prazo eu ainda restava felizardo com a ageada Hortência. Danado eu disse que não. E ela, tudo achou a gente casual ali, no afrutado. Tu veio e vai fortunosamente. Tu não repartido tu tem. Assim ela me modificou. A doidivan era uma afiançada mulher. No sertão tem de tudo. E eu tinha falado meu não, era mais somente porque não se pode falhar na regra. De só se pandear por sentinela posta. Eu era o chefe. O Felisberto era sentinela. Aquela casa de lugar, as delícias que estavam. Eu, melhores neste mundo, não achasse, pensei. Eu quisesse reinar lá pelos meus prazeres. O senhor sabe, eu chefe e outro sentinela. Esse Felisberto, pelo jeito, ia viver tão escasso tempo, podia bem que nem fizesse mais conta do ofício. Sendo o mais que pensei, eu, sentinela. O senhor sabe, ainda que no nocivo desses andares eu conseguia meditar a minha mente,
Ah, eu não tinha os chifres chavelhos, nem os pés de cabra. Ali, pelos meus prazeres, eu quisesse me reinar, descambava pelo fecho de termo. A morte estava com esse Felisberto, coitado desgraçado. A coisa estranha que uma bala de arma tinha entrado nos centros da cabeça mesma dele, recessos da ideia dele de lá, de vezes em vezes, perturbava com excessos. Daí um dia, em curto, era morte fatal. Agora podia bem ser que ele quisesse largar de mão de ser jagunço. Aquele fato daquela bala entrada depositada dentro de um, e que não podia tirar de nenhum jeito, nem não matava de uma vez, mas não perdoava na data, me esticava. Aquele homem, mesmo com a valia e bizarria dele, eu pudesse querer mais do que o bando? As duas mulheres belezas assim, dando delícias, bilistrocas. Outras ideias eu tive. Só eu sei, eu sentinela. Só não posso dar uma descrição ao senhor do estado que eu pensei. Achei, só sei em bases. Amanheceu claro, mas Maria da Luz não era Logran. Isso conheci no ver como ela olhou para o Felisberto com os modos mimosos. Quem sabe ele havia de gostar de ficar para sempre permanecido ali? Perguntei. O Felisberto se riu, tão certo feliz, que em logo vi que tinha justo pensado. E elas demais, deixa o moço, que nós prometemos. Tomamos bom cuidado nele, e tudo regalado sustento, que de nada ele há de nunca sentir falta. Tanto elas disseram que tudo transformavam. Mulheres. E o Felisberto ia permanecer aciso, arrecadado da sujeição desses deleites. Podia ter um remédio de fim de vida melhor? Então abracei o companheiro e abracei as duas, dando para sempre a minha despedida e fazendo mostra de falar de farto. Mulheres sagazes, até mesmo que nas horas vagas no lambarar das duas viviam amigadas, uma com a outra, se soube. O que quando eu já saindo, acharam de me dizer isto. Mas você já vai, mesmo, nego? Visita de médico assim? Como não pude sofrear meu rir.